aqui falava uma besteira ou outra, mas ninguém nem aí. O Brasil é de boa. A gente não se envolvia tanto, não tomava partido nas guerras, né? Sim. Fazia negócio com a Rússia e com a Ucrânia, com a China, com a Arábia, com o Irã, com tudo. E ninguém ligava pra gente. Política da boa vizinhança. De repente o cara falou, o que esses caras estão falando da gente? Cismou, cara. O que você acha que aconteceu? Então, é preocupante pra caramba. Eu acho que a gente pode começar mostrando como é que essa situação ela é totalmente inédita. É uma situação sem precedente. E quando você está diante de uma situação sem precedente, você tem um problema, que você não tem referência. Então tudo é uma grande incógnita, né? Então quando o cara cisma com o Brasil, são várias questões, né? 50% de tarifa, que na verdade é 31%. Por quê? 50%, o Brasil já tinha levado 10% de tarifa, e todo mundo fala, 10% é tranquilo, né? Tava tendo um podcast finança no dia, cara, 10% é moleza. Falei, se continuar, tá bom, né? Vamos ver. Aí ele colocou mais 40%, que somando dá 50%. Só que ele excluiu ou deu isenção para quase 700 produtos que não estão submetidos a essas tarifas. Tirando esses quase 700 produtos, a tarifa real ela cai de 50% para uns 31%, 32%. Então só para a galera entender, né? Se você fizer um somatório geral. Mas já é uma paulada porque é uma das maiores tarifas que a gente tem na área. Agora, um tempo atrás, alguns mês passado, um dos senadores assim mais velha guarda e poderosos do Senado americano, que é o Lindsey Graham. Lindsey Graham começou a dar umas entrevistas falando o seguinte, olha, a gente vai acabar com a guerra na Ucrânia. A gente vai acabar rápido. Aí o entrevistador, mas como? Ele falou, a gente vai acabar com quem financia a guerra. Aí os caras, mas quem que financia a guerra? Ele falou, quem compra petróleo e outros produtos da Rússia. Ele falou, quem que são os grandes compradores? Ele falou, China, Índia e Brasil. Brasil, desde 2023, é um dos maiores compradores de diesel da Rússia. Mas a União Europeia também, tanto que agora vai comprar, não é gás, né? Gás natural. Tô comprando, agora mais dos Estados Unidos, né? Que era o plano. Então, cara, ele estava propondo no Senado 500% de tarifa em cima de quem continuar comprando produto russo. Você já imaginou? 500%. Aí a galera falou, não, isso é lorota, não vai rolar. Não vai rolar, agora o Trump tá repetindo isso. E não só o Trump. O embaixador americano na OTAN, que é o Matt Whitaker, ele deu uma entrevista domingo agora, falando exatamente isso. Agora, dia 8, né, que tá chegando, dia 8/8, nós vamos sancionar todos os países que compram produtos da Rússia, porque eles estão financiando a guerra. Ele falou, de onde que a Rússia tira $100 mil para pagar para um novo soldado que entra lá, entra com 2 semanas só de treinamento, com certeza vai morrer no campo de batalha. Eles tiram esses $100 mil por soldado de onde? Da Índia, da China e do Brasil, que compra petróleo da Rússia. Aí eu falei, meu irmão, agora ferrou, porque os caras cismaram que a gente que tá bancando essa guerra aí, olha o nível da conversa. O secretário-geral da OTAN já tinha falado isso, né, que é o Mark Rutte, e o Mark Rubio, que é o secretário de Estado americano, já tinha falado, o J.D. Vance, vice-presidente, o próprio Trump. Então, a gente não está só apenas num cenário de 50% de tarifa, sanções contra autoridades americanas, e além disso autoridades brasileiras. Brasileiras, perdão. Sanções contra autoridades brasileiras e uma investigação do Escritório de Ativos Internacionais do governo americano. Eles já iniciaram uma investigação em cima de uma seção da lei lá que chama Seção 301, que é um tipo de investigação, ao contrário de outras, que quando eles impõem uma taxa, uma tarifa, uma punição, é muito difícil de reverter. É uma das piores investigações que os americanos fazem. E eles estão investigando desde desmatamento na Amazônia até o Pix e várias outras coisas, né? Porque o Pix, eles estão dizendo que o governo brasileiro favorece o Pix e atrapalha a concorrência com empresas americanas como Visa e Mastercard, né? E a gente sabe que realmente muita gente deixou de usar Visa e Mastercard para usar Pix. E eles colocaram isso no bolo, falando que isso está uma concorrência desleal. Então, todo esse cenário é um cenário completamente inédito. E aí, o que acontece? Nesse protocolo... Você acha que o medo de trocarem o dólar como moeda internacional pra dólar? É real mesmo deles, ou eles usaram só isso como desculpa? Parece, numa primeira camada é real, porque é um argumento utilizado, né? E a gente sabe que várias guerras foram iniciadas por causa disso. Quando a gente pensa
vou andar um pouquinho, porque eu acho que o pessoal gosta, né, de ouvir essas fundamentações, pelo menos quem gosta desse tipo de conteúdo. A famosa guerra por procuração, né? Os Estados Unidos tinha uma relação maravilhosa... Proxy War. Os Estados Unidos tinha uma relação maravilhosa até o final dos anos 70 com o Irã. O Irã é um país gigantesco, para quem não colheu o mapa, né? Tá numa posição central no Oriente Médio. E o Irã, além de ter rotas comerciais importantes, ele tem muito gás natural, muito petróleo, né? O Golfo Pérsico, Pérsia é o nome antigo do Irã. Então, tanto que até hoje ainda tem a língua persa lá no território iraniano. Então, de repente, você tem uma revolução islâmica com o Ayatollah Khomeini. E aí, eles expulsam as empresas americanas e cortam relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos levantam um líder para atacar o Irã em nome dessa tentativa de recuperar o mercado iraniano, que é o Saddam Hussein. E aí você tem uma guerra Irã-Iraque. Logo na sequência, você tem fotos do Saddam Hussein no Senado americano lá recebendo prêmios, porque a galera não puxa as capivaras antigas, né? Então ele foi patrocinado pelos Estados Unidos para tentar derrubar o Irã. Não deu certo, a guerra Irã-Iraque empatou, ninguém saiu vitorioso. Só que Saddam Hussein sai com o treinamento que ele recebe dos Estados Unidos e os equipamentos bélicos. Então ele sai fortalecido. E obviamente utiliza todo esse equipamento para perseguir os seus oponentes no território iraquiano. Só que aí o que acontece? Numa postura já mais assim, agora eu não dependo mais dos americanos, começou a vender petróleo iraquiano aceitando outras moedas. Aí os americanos falaram, não, aí não, pô. Eu que te dei a moral, agora tu vai quebrar minhas pernas? A guerra do Golfo acontece por causa disso. Porque os iraquianos estão vendendo petróleo, aceitando outras moedas, o que em tese quebraria o conceito do petrodólar, né? Exato. Porque os Estados Unidos, eles descorrelacionaram o dólar do ouro, e aí virou uma moeda sem lastro, vira uma moeda fiduciária, né, com o acordo de Bretton Woods. Então, fiduciária vem da palavra fide, que é fé em latim. Então, moeda fiduciária é moeda que não tem valor intrínseco. O valor que ela tem é uma crença que ela tem valor, mas na verdade... O valor dela é que todo mundo depende do dólar para comprar energia, para comprar petróleo, né? Então surge o petrodólar. E aí, se os caras começam a descumprir esse acordo, porque esse foi um acordo feito entre os Estados Unidos e os países exportadores de petróleo, eles foram até lá e falaram, aí, ó, pessoal, vocês que exportam petróleo, vamos combinar um negócio. Principalmente a Arábia Saudita, aliado tradicional dos Estados Unidos. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente não tem mais lastro em ouro, então... a gente vai combinar uma questão aqui com vocês. Vocês só vendem petróleo aceitando o dólar e a gente protege vocês. Tá combinado? Tá combinado. Então, quando o Iraque decidiu romper esse combinado, eles iniciaram a Guerra do Golfo. Então, assim... A desculpa de que tinha... que ele tava fazendo maldade com os curdos, né? Isso lá na época da Guerra do Golfo, a gente tá falando de George Bush Sr., né? É o pai do Bush. É o George Herbert Walker Bush, né? Não é o W. Bush, é H.W. Bush. Que foi diretor da CIA também, isso é importante, né? E que também é da Skull and Bones, porque todos eles estudaram na Universidade de Yale, né? É um bonesman, né? Como é que eles chamam. Então... sempre que você tenta atrapalhar o dólar, geralmente acontece uma guerra. Então isso sempre foi uma justificativa para os Estados Unidos tomarem certas medidas. Até na Líbia, né, o Muammar Gaddafi estava fazendo isso também. Estava vendendo petróleo, aceitando outras moedas, principalmente o euro. Então gerou esse tipo de problema. Agora, os Estados Unidos estão com medo da moeda dos BRICS? Eles estão incomodados com isso? Aparentemente eles estão super incomodados. Também, né? Hein? A Índia também, né? Também. Começou a falar duro. Então, mas a Índia tem uma história interessante. Por quê? Voltando àquela ideia das tarifas. Os americanos falaram, olha, Índia, China e Brasil, se continuarem comprando petróleo russo, vai tomar 500% em tarifa na cabeça. A Índia, semana passada, parou de comprar. Falou, ó, parei. Não compro mais. Pode ficar tranquilo. Só que, poxa, o Modi, que é o líder indiano, tá indo amanhã fazer uma reunião na China. E ontem o Donald Trump ele falou, tô muito chateado com a Índia, que a Índia não tá fazendo o que eu quero. Exato. Ele já meteu acho que 35% de tarifa nele já, só porque ele ficou chateado com a postura dos caras. Então tá um negócio meio insano, né? Tá um negócio meio louco. Agora, se as instituições financeiras passam a não obedecer a essas sanções e tarifas e tal, principalmente as sanções, os Estados Unidos têm uma série de mecanismos de retaliação que já foram aplicados na Rússia, no Irã, na Venezuela, que são altamente caóticos, né? Então, retirar do SWIFT? Retirar do SWIFT é uma das etapas. Eles começam, quando o país não aceita
as sanções, por exemplo, os Estados Unidos falam assim, ó, essa pessoa não pode mais ter conta no banco. Aí o banco fala, não, vou manter a conta. Meu irmão, aí o negócio começa a ficar estranho porque eles iniciam um negócio que eles chamam de, é mais ou menos assim a tradução, protocolo de destruição total. Ah, é? É. Então, você quer brincar? Quer brincar? Então, beleza. Então, o que eles fazem? Eles começam com um negócio chamado sanções setoriais. Que eles falam assim, ó, nós sancionamos pessoas, agora a gente vai sancionar instituições, né? E aí, por exemplo, nesse caso, os bancos. Você imaginar os bancos serem sancionados no Brasil é muito preocupante, porque das 10 maiores empresas dos Estados Unidos, não tem nenhum banco. Das 10 maiores empresas da Europa, não tem nenhum banco. Das 10 maiores empresas do planeta Terra, não tem nenhum banco. E aqui no Brasil? No Brasil, das 10 maiores empresas, 5 são bancos. Alguma coisa errada, né? Tem muita coisa errada, porque tem uma barreira de concorrência, as condições ali tornam muito difícil você inventar um banco novo para concorrer com esses caras. Ah, mas as fintechs fazem um trabalho ali de que incomoda um pouquinho, mas não chega nem aos pés desses bancos já tradicionais. Então, você imaginar... Você não precisa sancionar vários bancos, não. Se você sanciona um banco, os outros vão olhar aquilo e já vão falar, meu irmão, o cara virou, fez papel de Judas, né? Ficou como Judas. Falar, esse aí, ele se deu mal, virou um exemplo. Então, um banco sendo sancionado vira uma situação que pode levar o Brasil na maior crise financeira da história. E aí a dúvida que eu tenho é se o objetivo não é esse. E aí que a gente entra no plano secreto do Trump. Será que o objetivo do Trump não é gerar um caos no Brasil para poder criar uma insatisfação da população, para levar uma mudança de regime nas disputas do ano que vem, para que ele possa controlar emplacar melhor aqui um amigão dele? Claro. Eu tô achando que pode ser esse o objetivo. Se o objetivo for esse, aí é preocupante, porque de hoje até novembro do ano que vem, a gente tem uma estrada meio esburacada aí pra gente ultrapassar. Então isso fica preocupante. Agora, se as empresas começam a não fazer compliance com essas sanções americanas, aí entra o negócio, a outra etapa desse protocolo de destruição total, que é o apagão digital. Porque 60% das operações dos bancos aqui no Brasil dependem, por exemplo, da AWS, que é a Amazon Web Services. E aí, o que acontece? A pessoa vira tipo assim um leproso digital. Ninguém pode ter relação com ela. Se uma pessoa é sancionada e um banco é sancionado, ninguém quer ter relação com essas empresas, principalmente a Amazon, que 70% da receita da Amazon está nos Estados Unidos. Então a Amazon, mesmo sendo norte-americana, lá do Jeff Bezos, se continuar tendo relação com uma empresa sancionada, também vai ser sancionada. Então eles interrompem na hora. Agora, quando você imagina a Microsoft, a Oracle, e o Google e a Amazon retirando esse serviço digital, o cara vai abrir o aplicativo no banco lá, o aplicativo não vai funcionar. O sistema não vai funcionar. Aí o que acontece se o cara abre o aplicativo e ele não está funcionando? O cara corre para o banco. Se o cara corre para o banco e todo mundo fala, o banco está com problema e quer sacar o dinheiro, aí tu quebra um banco. Quebra o banco. Você quebra até um banco saudável. Pô, se todo mundo quiser sacar ao mesmo tempo... É o perigo daquela famosa corrida aos bancos, né? Que tem a ver com o conceito de profecia autorrealizável. Por exemplo... Vamos supor que um banco Y lá tá super saudável, mas aí um cara fala, aí, sabia que o banco Y vai quebrar? Aí o cara fala assim, cara, será que vai? Aí, se esse burburinho começa, a galera começa a sacar o dinheiro, aí o banco quebra. Aí o que começou o boato fala, não falei que o banco ia quebrar? Fala, não, isso foi uma profecia autorrealizável, pô. Você que levou o banco a quebrar com essa fofoca, né? Então, depois, se o negócio continua... Aí acontece o famoso congelamento das reservas internacionais. Porque os americanos, eu estou citando o que os Estados Unidos fizeram com o Irã, com a Rússia e com a Venezuela, né? Aí os caras falam assim, pô, os Estados Unidos congelou todas as reservas internacionais da Rússia, então os Estados Unidos, eles roubaram o dinheiro dos russos. Na prática, eles roubaram, mas eles não vão dizer isso. Eles falam, não, é por não adequação de compliance com sanções. Então, o que acontece? 75% das reservas internacionais nossas estão ou na Europa ou nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos sancionam alguém, a Europa também geralmente concorda. Esse dinheiro... é como você guardar o teu dinheiro na casa do teu inimigo, maluco. Nesse caso, né, que tá virando inimigo. Aí ele tranca a porta... Acabou, falou, tu não pega mais o dinheiro. E aí, meu irmão? Como é que você sustenta um caos no teu país sem ter reserva para botar dinheiro, por exemplo, para controlar algum câmbio desenfreado ali? Então fica um negócio totalmente estranho. Aí, nessa etapa, o problema é que
eles começam a fazer ações automáticas. Não precisa mais o Trump toda hora sentar, chamar o conselho e falar, aí, vamos colocar mais... O negócio, dentro do sistema americano, vai sendo automático, vai caindo, as sanções vão acontecendo automaticamente, sem precisar de uma decisão humana. E aí chega ao ponto que é a bomba atômica, que é a desconexão do SWIFT, né? O SWIFT, ele é um sistema belga, mas ele é totalmente dependente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando bate o pé lá, eles obedecem, né? Então, se um banco brasileiro é expulso do SWIFT, isso paralisa o comércio internacional, porque o SWIFT é o sistema de pagamento internacional. Só que a diferença do Brasil para a Rússia, para o Irã e para a Venezuela é que a Rússia, principalmente, ela ficou 15 anos se preparando para ser desligada do SWIFT. Já sabia. Ela já sabia que isso ia acontecer. A ideia até da internet soberana que o Putin criou, que é ter uma internet nacional russa, independente da internet global, já era para se proteger não só de ataques cibernéticos, mas se proteger também de um desligamento desses serviços internacionais, tipo a AWS da Amazon, né, da Microsoft, do Google. Então eles ficaram 15 anos se preparando, combinaram com os chineses passaram para eles o sistema de pagamento internacional, que é o UnionPay, que está chegando no Brasil só agora, né? Então, a gente não tem preparação para fazer isso. E mesmo com toda essa preparação, o rublo, ele desvalorizou mais de 20%, quase 30%. Depois recuperou, por causa desses apoios que eles já tinham. Eles criaram um sistema de pagamento interno chamado MIR, na Rússia, né? Então... eles se prepararam durante 15 anos. Para o Brasil, é complicado. Agora ainda tem outro problema. A questão das seguradoras. Por quê? Todo esse comércio internacional, seja por avião, por navio, tem seguro. E não tem o transporte de cargas internacionais se a seguradora não garante isso. E se a seguradora ficar com medo de fazer seguro para... Não, você tem escassez, o produto não chega mesmo. Ou fica caro pra Fica caríssimo e depois ele vai sumindo, tá? Então, se as seguradoras pularem fora, meus amigos, aí o negócio é complicado. E hoje, com a Palantir Technologies monitorando tudo que está acontecendo no planeta, é quase impossível você tentar contornar essas determinações também, porque os caras pegam tudo. E se eles pegarem tentativa de contornar as sanções, o negócio piora 1 milhão de vezes. Então, a grande questão é que, se isso vai para frente, você tem uma crise sanitária, não sanitária no sentido de uma pandemia, mas uma crise na área da saúde, porque 95% dos ingredientes farmacêuticos, eles vêm de fora. Eles são importados. 80% dos equipamentos médicos são importados também. Então, uma interrupção nesse fornecimento poderia gerar milhares de mortes, né? Além disso, uma crise alimentar. Aí os caras falam, pô, mas o Brasil não tem segurança alimentar? Tem segurança alimentar. O Brasil consegue produzir uma quantidade de comida por ano que pode alimentar 4 vezes a população por ano, mas garantindo a chegada de fertilizantes, porque a gente depende de fertilizante. Isso é um calcanhar de Aquiles terrível que nós temos, porque 85% dos fertilizantes que a gente usa vem de fora. Aí você fala, pô, mas por que o Brasil não tem o seu próprio fertilizante? Porque a boa parte das áreas onde há elementos que poderiam serem usados para fabricar os fertilizantes estão em terras demarcadas, terras indígenas. Então o Brasil não consegue ter acesso a isso. Então você teria uma crise na saúde, uma crise alimentar, uma crise energética também, porque a gente tem importação de 70% do petróleo que a gente usa, porque a gente não tem o refino, a gente só tem o petróleo bruto, e a gente importa 40% do nosso gás natural. Então seria um problema energético também terrível, tá? Fora o isolamento tecnológico, se aí as universidades não teriam acesso às tecnologias, e também, para mim, a parte mais preocupante disso seria um colapso previdenciário. Por que é isso? A gente sabe que hoje as pessoas acham que o cara contribui para a Previdência e o dinheiro fica numa poupancinha dela, né? Fica lá esperando você usar quando você for velho. Não. A gente sabe que quem usou a poupancinha aí que gastou tudo foi o Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek, para construir Brasília, ele falou, tem um dinheirinho sobrando aí? Não, cara, tem a poupança dos caras. Daí. Então, bora. Aí queimou tudo para fazer Brasília. E as rodovias também. Então, o que aconteceu? Não tem esse fundinho aí. O cara que está trabalhando hoje que banca o aposentado. Esse dinheiro que o cara contribui, ele está em fundos ali, que são fundos previdenciários, né? A gente tem a Previ, que é do Banco do Brasil, né? Tem também da Petrobras, lá que é o Petros. Tem vários fundos dessas empresas que guardam esse dinheiro. Só que
esses fundos de pensão, como eles chamam, 50% desse montante tá investido no exterior. Aí o cara fala chega e fala assim, ó, travei. O cara não recebe mais. Olha que situação maluca. Então, essa questão previdenciária num cenário desse é altamente preocupante, vira um grande dilema, né? Então, assim, a minha preocupação... Já teve o rombo, né? Com certeza, né? E aí, o que eu fico preocupado é, será que o objetivo do Trump não é arrastar uma crise aqui até chegar no ano que vem pra galera completamente desesperada falar assim, cara, eu odeio o Trump, eu odeio os Estados Unidos, eu não gosto, eu não sou de direita, mas bota qualquer amigo do Trump aí, pelo amor de Deus, pra eu conseguir sair dessa furada. Então, minha preocupação é essa, dele ter esse interesse. O problema é que alguns setores nacionais têm esse interesse também, que alguma coisa mais caótica aconteça. Por quê? Para eles poderem terceirizar a culpa dos problemas nacionais pro Trump. Falar, pô, só tem problema no Brasil porque esse cara tá sancionando a gente. Não é assim que Cuba... age, a Venezuela, os iranianos, eles sempre falam, Coreia do Norte, a gente só tem dificuldade financeira por causa do Trump. E aí você cria uma operação psicológica, né, um controle da opinião, falando que em vez do governo local, imagina esqueci lá o Pinguinho, eu ia falar, quase que eu falei Deng Xiaoping, o líder lá do norte-coreano, como é que é o nome? Kim Jong-un, que matou o próprio irmão, né, você lembra dessa? Não. Que o irmão dele tava no aeroporto, aí uma mulher veio e passou a mão no rosto dele, ele morreu. Porra. Lembra dessa? Que a mulher veio com um veneno sinistraço, passou no rosto dele. E aí falaram pra mulher, pô, você matou o irmão do ditador norte-coreano? Ela falou, não sabia. Primeiro que eu não sabia que era o irmão dele. Segundo, que me falaram que era uma pegadinha. Vai lá, passa a mão no rosto dele ali, vou te dar $100. Sim. Ela matou o cara. Mano. Então, o Kim Jong-un, eu acho que o nome do irmão dele era Kim Jong-2, né? Que era o irmão mais novo. Eu esqueci o nome dele, do irmão. É muito cômodo pra ele, falaram, né? que não era veneno, era um óleo e ele era alérgico. Quem dera, né? Quem dera que não precisasse fazer um veneno pra matar o cara, né? Um Novichok da vida. Não, foi uma substância altamente tóxica. Eu não gosto nem de falar os nomes, porque senão os caras ficam querendo pesquisar depois na internet, né? Então, o problema também é que o primeiro anúncio que o presidente Donald Trump fez no dia 20 de janeiro, para mim, é referência do que vai ser o governo dele, ou qual é a proposta do governo. O que ele anunciou dia 21 de janeiro, dia seguinte da posse? Ele anunciou o projeto Stargate. O projeto Stargate é o quê? Nós precisamos vencer a corrida pela inteligência artificial, ganhando a corrida da China. Porque se a China tiver a melhor inteligência artificial, eles vão nos vencer na batalha, porque hoje a gente sabe que as próximas batalhas serão batalhas de máquinas, né? De drones, principalmente. Porque assim como o Elon Musk deu uma palestra na West Point no início desse ano, West Point é aquela formação de cadetes americanos, né? Dos oficiais americanos, semelhante à nossa AMAN, nossa Academia Militar das Agulhas Negras. Essa palestra no West Point dele foi incrível, porque ele mostrou como é que é a guerra do futuro. Ele falou, no futuro não vai ter gente no campo de batalha. Por quê? Porque você mandar um ser humano pra lá é 100% de certeza que ele vai morrer. Porque os drones têm 100% de taxa de acerto. Ele não erra. Se mandar alguém, vai morrer. Aí ele fala, quem vence a batalha então? Quem tiver o drone com a melhor inteligência artificial e a maior quantidade de drones. E aí ele mostra um estudo provando que a China tem uma capacidade de produção de drones muito maior que a americana e uma capacidade de exploração da inteligência artificial muito maior do que a americana, porque lá não há regulamentação atrapalhando esse desenvolvimento. E esse foi o combinado que o Vale do Silício fez com o Trump. A gente só vai te apoiar, Trump. Peter Thiel, Mark Andreessen, toda essa galera, eles falaram, Trump, a gente só vai te apoiar se você garantir que você vai retirar todas as regulamentações que atrapalham o desenvolvimento da inteligência artificial. Não só porque a gente quer ganhar muito dinheiro com a inteligência artificial para o cidadão civil, mas porque nós, como americanos, vamos perder uma guerra se a gente continuar com essas travas. E aí, com aquela BBB, né, a Big and Beautiful Bill, que é aquele pacote de leis que o Trump está tentando aprovar, esse pacote ali cria uma terra sem lei nos Estados Unidos para inteligência artificial. E ali estabelece que todos os 50 estados americanos não podem criar nenhuma lei atrapalhando o desenvolvimento da inteligência artificial. O problema é que nisso aí você pode criar o que o próprio Elon Musk falou nessa palestra de um exterminador, né? Que ele falou, esses drones, eles tomam decisões autônomas, né? Ele falou que os drones têm inteligência artificial local.
ou localizada. Eles mesmos decidem o que eles vão fazer. Então ele fala, isso é uma máquina mortífera, é um exterminador, né? Já pra indicar outro filme aí legal, né? Máquina Mortífera, né? Mel Gibson, né? O Danny Glover. Então, a grande questão, por que eu entrei nesse assunto? Dia 21 de janeiro ele apresenta o projeto Stargate. Para eles vencerem a inteligência artificial, eles precisam de muita energia. Eric Schmidt, que é ex-CEO do Google, falou mês passado. Daqui a alguns anos, 90% da energia do planeta será consumida pela inteligência artificial. Então esses caras estão caçando energia igual doido. É por isso que o Mark Rubio já falou que o excedente de energia da usina de Itaipu, eles querem para eles. É mesmo? Eles falam, o Brasil não vai pegar o excedente não, o excedente é nosso. Então eles até atrapalharam a negociação que estava acontecendo entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Então, para os Estados Unidos vencerem essa corrida, eles precisam de energia. E energia é um negócio que o Brasil tem pra caramba. E eles precisam também dos famosos minerais estratégicos e das terras raras. O problema é que a China tem a maior concentração do planeta desses elementos que são fundamentais para fazer as baterias e fazer os processadores. E aqui no Brasil tem muito também. Então a minha ideia é, será que o presidente Donald não quer criar um caos aqui no Brasil, uma contrapartida para ele conseguir negociar? Porque a negociação é sempre essa. Quando a gente pega o caso da Venezuela, ficou numa situação muito complicada, né? Eles entraram num caos, principalmente quando o preço do petróleo caiu, porque eles concentraram muita fonte de renda deles no petróleo. O preço do petróleo foi lá embaixo, eles quebraram. E aí o que aconteceu? A China e a Rússia chegaram para eles e falaram, aí, tá precisando de dinheiro, né? Os caras, tô precisando de dinheiro. Quer que eu te empreste um dinheiro? Ele falou, cara, você pode até emprestar, mas eu não vou ter como pagar, porque eu tô quebrado. Ele falou, não precisa pagar com dinheiro. Me paga com o seu petróleo. Me paga com o seu minério. Então é uma situação muito favorável geopoliticamente também, né? Você negociar com um cara que tá quebrado, né? Foi o que ele tentou lá com a Ucrânia também, né? Também. Não, tentou não. Conseguiu? Ele já conseguiu. Ter acesso? Já tem acesso. Eles fizeram um acordo de minerais com a Ucrânia que são trilhões de dólares. E foi exatamente no momento que eles fizeram esse acordo que ele mudou a opinião de que ele ia parar de mandar dinheiro para a Ucrânia. Agora ele tá mandando dinheiro, arma, ajuda, tá mandando tudo. Por quê? Porque eles aceitaram liberar para os Estados Unidos os minerais estratégicos e terra rara. Então no Brasil tem muito mineral estratégico, muita terra rara, e pode ter certeza que se o objetivo deles é a inteligência artificial ser o topo, eles vão precisar dos data centers, eles vão precisar da energia, eles vão precisar dos minerais de terras raras, dos minerais estratégicos e as terras raras. Então eu acho que para ele o foco dessa encrenca toda, dessa cisma que ele está com o Brasil, é só começar a conversar, ou agora pegando a contrapartida dos minérios, ou esperando uma mudança de gestão aí. Inclusive porque é importante a gente lembrar que até hoje, o dia que a gente grava isso aqui ao vivo, ele não nomeou embaixador para o Brasil. Então. E os caras falam, por que você não nomeou? Os interlocutores lá dizem que ele falou, vou esperar trocar o governo. É mesmo? É. Sem falar que essa crise aí entre o Brasil e os Estados Unidos, eles estão ameaçando mandar embora a embaixadora brasileira que está nos Estados Unidos. Aí você rompe relação diplomática. Ela nem foi atendida lá, né? Aí mandaram um too late pra... Você imagina, cara, a ruptura de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, que situação exótica que a gente está vivendo. Então, assim, eu recomendo todo mundo ficar atento com o que está acontecendo, ficar de olho, né? Olhar principalmente... Em relação à grana, reserva, quem está investindo, o que não é legal agora. Então, comprar dólar ou vender dólar? Nessa perspectiva... Se essa série de problemas aqui acontecerem, o que tem uma probabilidade média para pequena, porque parece que os bancos que foram contactados, eles estão dizendo, nós vamos obedecer. Morrendo de medo, né? Mas eles podem chegar numa sinuca. Obedeço aos Estados Unidos e sou taxado de entreguista, de alguém que lutou contra a soberania nacional em favor do imperialismo estrangeiro, ou também sofrer uma pressão jurídica de falar, não, você não vai fechar a conta não, vou te obrigar a manter a conta aberta. Mas aí eu vou ser sancionado. Fala, problema teu, meu irmão. Então a gente não sabe como isso vai rolar. Por enquanto, os dois grandes bancos que foram contactados, e eles já estavam pedindo consultoria há muito tempo com um advogado americano para ver como é que ia agir, ele já falou, não, nós vamos fazer... Nós vamos cumprir, podem ficar tranquilos e tal. Então se eles cumprirem, fica mais fácil. Mas isso, obviamente, se a gente tiver
não é só esse o problema de sanções, né, contra autoridades brasileiras. Tem esse problema da questão de quem compra petróleo da Rússia. Pode ser que resolva um problema 1 e o 2 venha uma bomba na cabeça com 500% de tarifa. Pois é. 500% de tarifa vai ferrar tudo, meu irmão. Não tem como. Nesse cenário, o que acontece? Inflação sobe, o real cai, o dólar sobe. Então, eu não sou, apesar de eu ser sócio numa empresa de investimento, eu não tenho certificação para dar dicas. Mas o cenário é real caindo, dólar subindo, inflação subindo. Então, o cara, para se proteger, ele tem que pensar em ativos ali que vão garantir a inflação, né? Tem muitos ativos ali que acompanham a oscilação da inflação, do IPCA, e também pensar não apenas no dólar subindo, mas no real caindo, você pode fazer operações que você ganha com a queda do real também, né? Fazendo a famosa operação ali de venda descoberta, put, né? Como a galera fala. Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas para se proteger. Obviamente, hoje em dia é muito fácil você mandar dinheiro para fora, né? Você comprar euro, comprar dólar, investir em fundos, né? Lá fora, você pensar em contratos também, contrato futuro de dólar. Tem várias coisas interessantes aí que dá para fazer. Sugiro cada um procurar o seu assessor de investimento aí para você não entrar em furada, né? Pra não fazer as coisas de cabeça. E falando em geopolítica também, o Trump endureceu com o Putin, né? Então... Eu acho que isso aí é fachada. Você acha? Eu acho. Para mim, Trump e Putin são um encarne. Mas por que eles estão fazendo isso para quem? Pra gente? Pra todo mundo achar que é um movimento? Vou te dar um exemplo. O lance dos submarinos. Sim, o Medvedev, né, que fez umas ameaças lá, o Trump falou, vai ficar brincando. O Trump falou, cuidado com a tua língua. Falou pro cara, cuidado com a tua língua, que você tá falando, que você é muito falastrão. Cara, na minha opinião, isso é imagina um filme. No filme você tem o protagonista e o antagonista. E da tensão entre eles, o roteiro vai acontecendo. Claro. Senão não tem filme. Só que, na prática, esses dois caras estão desempenhando um papel. Os atores não são necessariamente inimigos. E você tem um roteirista e um diretor que estão ali conduzindo a trama. Para mim, os dois são atores que estão fazendo um papel de antagonista e um papel de protagonista. Mas, na verdade, é um grande filme, um teatro que está sendo desenvolvido para gerar um contexto de caos. E esse contexto de caos fazer com que as 3 grandes revoluções que precisam acontecer aconteçam. Quais são essas 3 grandes revoluções? Primeiro, uma crise cibernética global. Seria o quê? Um ataque cibernético fazendo a internet cair e a eletricidade cair durante horas ou durante alguns dias. E vai mostrar o quanto a gente é dependente e o quanto vai gerar um desespero absurdo, que é o que aconteceu lá na série ou no filme? O Dia Zero. Robert De Niro. O Robert De Niro é série Dia Zero. Dia Zero. Dia Zero e no O Mundo Depois de Nós, né? Leave the World Behind. Que a gente sabe que, voltando, não só Hollywood, mas streamings como um todo, né? A indústria do entretenimento, é propaganda. Né? Eles estão fazendo uma programação preditiva ali. No caso do Mundo Depois de Nós, ainda tem a questão que a produtora é a produtora do casal Obama, que é a Higher Ground Production, né? Então, é mais estranho ainda. Para eles consolidarem... Eu falo que são 3 coisas. Três coisas. Primeiro, a cibernética. A crise cibernética que vai fazer o quê? Vai fazer com que eles consigam justificar a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital e a implementação de uma identidade digital. Por que uma identidade digital? Porque eles vão usar o argumento de que eles precisam garantir que nenhum usuário mal intencionado use a internet. Nenhum hacker, nenhum ativista. A desculpa é essa. A primeira desculpa é essa, o mundo vai ficar em pânico. Que nem o ato patriótico, mas... É ato patriótico 2.0, é exatamente isso, cara. Estamos num tempo onde... Tem que ter um 11 de setembro 2.0. Vamos tirar algumas liberdades pessoais, mas vocês sabem que é pro bem maior, que é pra segurança. Claro, com certeza. Então, para você ter um ato patriótico, você tem que ter um 11 de setembro. Para você ter um ato patriótico 2.0, você tem que ter um 11 de setembro 2.0. Talvez um 11 de setembro cibernético, né? Cibernético, conforme o Fórum Econômico Mundial já vem alertando há muito tempo, naquele exercício de simulação chamado polígono cibernético ou cyber polygon. Foi o que aconteceu? Foi Portugal? Não. Tem uma apagão. Recente? Sim, Portugal e Espanha tiveram vários apagões aí, né? Estranhíssimo que eles falaram que foi ressonância, né, dos fios, né? Que o fio começou a tremer por causa do calor. Eu acho que não foi, não. Mas... essa é a primeira etapa. Então, isso já está meio que programado.
quem que eles vão culpar por isso? Ou serão os russos, né, que eles chamam de hackers patrocinados por estados, hackers patrocinados pela Rússia, ou hackers iranianos, tá? Então já tem os vilões já para culpar. Pra jogar a culpa. E existem maneiras de você botar uma assinatura no ataque hacker que peritos vão falar, não, realmente veio da Rússia, mas às vezes não veio. Veio de outro lugar, né? Então, provavelmente, se isso acontecer, vai ser uma operação de bandeira falsa. Eu não estou falando isso que eu acho que vai acontecer. Isso é conversa que acontece no meio da inteligência internacional. Eles já estão meio que prevendo isso, que isso vai acontecer. Por quê? Vejam como é que eu acho que tudo é um grande teatro. E o Putin está fazendo o papel do vilão e o Trump tentando fazer o papel de mocinho. Porque o polígono cibernético, organizado pelo Fórum Econômico Mundial, ele foi uma associação entre o Fórum Econômico Mundial e o Sberbank, que é o maior banco russo. Os próprios russos participaram dessa simulação. Por que os russos têm a ver com isso? Por que os russos foram trazidos para essa simulação? Significa que essa galera meio que está combinando isso. Eles já estão meio que se preparando para isso. A gente não pode esquecer que em outubro de 2019 aconteceu o evento 201, Event 201, que foi um evento em que participou o Fórum Econômico Mundial, Fundação Bill e Melinda Gates e a Universidade Johns Hopkins. É Johns Hopkins mesmo, tá? Para quem acha que eu estou pronunciando errado, não é John Hopkins, não, é Johns, tem um S, Hopkins. Essas três instituições fizeram uma simulação de uma pandemia chamada Evento 201 em outubro de 2019, simulando uma pandemia global causada por um coronavírus. E aí, no mês seguinte, em novembro, já estava começando lá na China. Em dezembro a gente ficou sabendo, né? Em janeiro eu avisei a todo mundo que ia virar uma pandemia. Fiz um vídeo dia 20 de janeiro de 2020 falando vai virar global. Sumi de cena, estava em São Paulo, fui pro meu refúgio secreto, desapareci. Lockdown. Dia 27 de fevereiro teve o primeiro caso confirmado no Brasil. Depois lockdown. E aí a galera com um negócio chamado Going Direct Plan, o governo americano ali, já com Trump sabendo que tudo que ia rolar, ganharam trilhões e trilhões de dólares com o famoso pump and dump. O que eles fizeram? Quando tudo caiu, compraram baratinho, vários ativos, inclusive Bitcoin. O Bitcoin teve uma valorização de 3.000% depois dessa volta. E provavelmente eles vão fazer isso tudo de novo. Eles já sabem que algo dessa natureza vai acontecer. É por isso que grandes investidores como Warren Buffett nunca tiveram tanto caixa, nunca tiraram tanto dinheiro das ações e deixaram em dinheiro na mão para poder comprar tudo barato. Né? Não só o Warren Buffett, o Jamie Dimon do JP Morgan foi a primeira vez que ele vendeu ações do JP Morgan, começou em 2023, 2024. O Jeff Bezos tem vendido muitas ações da Amazon também. Então esses caras estão sabendo de alguma coisa, né? Não é por acaso que eles estão fazendo bunkers também, né? Mundo afora. Ou até tentando fazer bunker em Marte, né? Como o Elon Musk quer fazer. Então a primeira emergência que vai acontecer é uma emergência cibernética. Isso é o que as simulações falam, não fui eu que inventei. A segunda emergência, que pode parecer pouco provável, é uma emergência climática, que também está programada. A ideia é que eles vão dizer que durante a crise sanitária, em 2020, quando a gente teve uma redução da indústria, uma redução da circulação de automóveis, isso foi muito benéfico para o meio ambiente e de alguma forma vão aparecer dados dizendo que isso precisa ser feito de novo. Eles vão convencer as pessoas a ficar em casa para trazer uma melhoria para o clima. Isso aí vai fazer com que as pessoas também fiquem mais adestradas a entrar nesse sistema de tudo que você quiser vai ser entregue na porta da sua casa por um drone. Você não vai mais sair na rua, você vai fazer tudo a pé. Entra aquela ideia da cidade de 15 minutos, que você não vai precisar mais usar carro nem combustível fóssil. É para fazer tudo a pé. O mercado fica a 15 minutos de distância, a escola a 15 minutos de distância. Então vai ser essa segunda etapa. A terceira etapa é o grande reset mesmo. É um grande reset financeiro em que as moedas físicas serão finalmente substituídas por moedas digitais e eles vão trazer a possibilidade de fazer uma renda básica universal em cima disso. Porque dessa forma você vai controlar que quem vai receber essa renda básica universal só vai receber se tiver pontos e adequado às regras. Então, exatamente. Os pontos viriam disso. Os pontos viriam disso. Tá falando mal do governo, tá não sei o quê. Isso, então, tá comprando muita carne, tá viajando muito de avião, emitindo gás do efeito estufa. Tá deixando pegada de carbono. Não, a gente vai reduzir teu token. Porque o grande reset, e aí tem um livro importantíssimo para quem quer estudar sobre isso, que é Covid-19 e o Grande Reset, que é do Klaus Schwab e do Thierry Malherbe.
esse livro, o próprio Klaus Schwab explica o que ele concebe como o grande reset. E o grande reset envolve o que ele já tinha falado nos livros anteriores, a quarta revolução industrial e o capitalismo de stakeholder, que eu já expliquei várias vezes, quer que é melhor explicar novamente? Claro. Quarta revolução industrial é essa revolução que a gente está vendo da inteligência artificial, que ela vai trazer uma abundância de produtividade, mas provavelmente vai tirar o emprego das pessoas, aí as pessoas vão ter que depender da renda básica universal. Depender do Estado. Depender do Estado total, e aí como é tudo digitalizado, se você der um espirro fora da hora, eles travam o teu token. Eu não vou falar nem dinheiro, isso não é mais dinheiro. Isso já é um crédito de energia ou um token, né? O dinheiro acaba, né? É o fim do dinheiro completamente. E então... essa é a quarta revolução industrial, que antecede as outras três, que foi a primeira revolução industrial, a segunda e a terceira revolução industrial. O capitalismo de stakeholder, que o nome do livro em português é Capitalismo de Stakeholder. Eu achava melhor traduzir stakeholder, né? Stake é como se fosse eu tenho interesse nisso. E o holder é o cara que está segurando. Então, o stakeholder é traduzido como parte interessada. Então, você tem o capitalismo de shareholder, que é o capitalismo do acionista, que significa o quê? As empresas só têm responsabilidade com seus acionistas. Não tem como eu, se eu não sou acionista, participar da reunião e ficar dando pitaco. Fala, pô, tu não é acionista, por que você está participando da reunião aqui da empresa? Então, originalmente, a gente tinha um capitalismo de shareholder. A proposta do capitalismo de stakeholder é o seguinte: a empresa não deve responsabilidade só aos seus acionistas, mas todo mundo que é impactado pela empresa. Então, a empresa deixa de ter uma função ali privada de um direito comercial e passa a ter que ter uma função social. Ela tem que trazer bem para a sociedade. Só que dessa ideia de capitalismo stakeholder, o filósofo maluco lá que é o Curtis Yarvin, que é o mentor não só do Peter Thiel, mas do Elon Musk, a gente falou da outra vez, está criando um partido chamado America Party, e esse America Party, ele chamou para ser o mentor dessa ideia o Curtis Yarvin, que é o filósofo que trouxe aquela ideia do iluminismo sombrio, né, o Dark Enlightenment, e cria a ideia também do GovCorp, que é o governo corporação. Então a ideia desses caras é o capitalismo de stakeholder não é mais não são mais os representantes eleitos que governam, são as corporações. Sim. Porque as corporações têm responsabilidade social. Isso parece lindo, mas com isso você está destruindo o conceito da democracia. A democracia é a vontade da maioria e a democracia representativa você escolhe seus representantes para te representar lá no poder executivo e no poder legislativo. Então, se você não tem mais isso, você tem um tecnato, ou a tecnocracia incorporada, que são as grandes empresas e os top de linha da ciência e da tecnologia governando. E que é aquele plano antigo do Joshua Norman Haldeman, que era o avô materno do Elon Musk, que no Canadá participava do movimento Technocracy Inc. E nesse movimento eles queriam a derrubada do sistema governamental e substituição pelo tecnato. E a galera foi toda presa por causa disso. O Joshua Haldeman foi preso, o avô do Elon Musk. Quando ele saiu, né, o movimento tecnocrático tinha sido extinto por causa disso, porque foi considerado subversivo, né? E eles criaram o Partido do Crédito Social. E a gente está falando de 1940. Por isso que eu digo pro pessoal, quem não conhece história tá fadado a repetir os erros do passado. Crédito social é uma ideia de 1940 e é uma ideia completamente elitista, completamente antidemocrática, que é uma ideia de que uma elite de 0,01% manda em tudo e a galera depende de uma mesada de energia, de uma esmola de energia. Não é nem de dinheiro, porque não tem mais dinheiro. Isso só não foi implementado naquela época, eles não tinham tecnologia para monitorar todo mundo. Agora já tem. Então essa ideia do tecnato, do movimento tecnocrático e do Partido do Crédito Social, hoje aparece aí como GovCorp, aparece como capitalismo de stakeholder, aparece como quarta revolução industrial. E o mais impressionante é que o Donald Trump, que se coloca contra o Deep State, contra o Shadow Government, contra o pântano, né? Que ele fala, vamos drenar o pântano, né? Let's drain the swamp. Na verdade, ele e o Elon Musk, que se dizem inimigos do Fórum Econômico Mundial, estão fazendo exatamente a mesma agenda. E por isso que eu vejo como um grande teatro, né? Porque ambos estão fazendo o quê? A substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do dinheiro por essa ideia de crédito, renda básica universal, quarta revolução industrial, capitalismo de stakeholder, é a mesma coisa, só que com outros nomes. O Curtis Yarvin chama de GovCorp, o cara vai chamar de capitalismo de stakeholder, né? Pois é. Então, o problema é esse, que tanto progressista, capitalista, esquerda, direita, em cima e embaixo, existe uma agenda comum entre os dois, e não importa quem está no poder, essa agenda segue. E é uma agenda que é em desfavor do cidadão comum e em favor da manutenção das elites, né? E a retirada do meio de ação das pessoas de tentar trocar
o poder. Você não tem mais ascensão social, você não tem mais acúmulo de patrimônio. Por que com um negócio desse, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, não acumula patrimônio, inclusive porque esses tokens, e eu faço questão de chamar de token, não de dinheiro digital, esse token ele pode ter um prazo de validade. Imagina você ganha uma mesada de... E tem que gastar... Você tem que gastar até o dia 30. E tem que gastar naquilo que eles permitem que você gaste. Se você gasta com coisas que não são bem vistas, você então, perde crédito. Ou então ele quer que você gaste só num raio de quilômetros em volta da sua casa. Exatamente. Para promover aquela região, você não pode gastar em outra região. Exatamente. Isso aí. Agora, essa semana eu vi uma matéria, tá até aqui no meu celular, mas não vou conseguir achar rápido. Supermercados que estão com preços dinâmicos. Você já viu isso? Vi isso. O número é digital, ele fica mudando, como se fosse o preço de uma passagem aérea. Ou como se fosse o dólar, né? Você já imaginou a flutuação, né? Já imaginou essa maluquice? Cara. Vamos supor que acontece um ataque cibernético. E aí volta a energia. Quando volta a energia, o pão que tava 50 centavos tá 50 mil reais. É rápido, né? Não deu nem tempo de você comprar o pão. Então, assim, a gente tá indo para um cenário em que... Cara, um cenário assustador. Distópico, de filme de ficção, né? Distopia, exatamente. Só que eu tô indicando a bibliografia onde isso está declarado. Você tem o livro Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, Capitalismo Stakeholder, do Klaus Schwab, Covid-19 o Grande Reset também, do Klaus Schwab. E aí a gente tem um livro que, para mim, fica bem explícito, porque o CEO da Palantir Technologies, que é o Alexander Karp, né, mais conhecido como Alex Karp, ele escreveu um livro chamado The Technological Republic. Então, ali já está tudo que eles querem. E o que é interessante é que a proposta deles é o seguinte: os Estados Unidos precisa ser o capitão dessa nova fase. A gente não pode deixar o mundo multipolar vir à tona. Os Estados Unidos tem que continuar sendo a superpotência global. E para isso a gente tem que investir pesadamente na inteligência artificial e nas guerras. E a gente tem que ser um país de guerra. E aí o Peter Thiel, ele foi no Hoover Institute e deu uma entrevista para o New York Times, para o Ross Douthat, falando que ele é contra o anticristo, porque o lema do anticristo é paz e segurança. Porque lá em 1 Timóteo 5,6, a Bíblia fala, quando ele disser paz e segurança, virá repentina destruição. Então ele fala, a gente é contra paz e segurança, porque paz e segurança é o lema do anticristo. A gente quer guerra e insegurança. Olha o racional do cara. Aí o jornalista do New York Times fala pra ele, peraí, eu tô achando que você, com as suas empresas, lá com o Founders Fund, com a Palantir Technology, com o Mithril Capital, você que tá criando um contexto favorável pro anticristo aparecer, né não? Aí ele ficou assim, aí ele dá uma travada. Inclusive, eu tô achando muito estranho o Peter Thiel de uns anos pra cá, que eu acompanho ele desde a época lá que ele era sócio do Elon Musk no PayPal, que é da máfia do PayPal, né? Segundo a revista Fortune. Ele falava normal, ele tá gaguejando muito e dá umas travadas. Eu tô achando que esse negócio dele de querer viver pra sempre, que ele gasta milhões de dólares botando plasma de criancinha jovem na veia, pra tentar não ficar velho, ele tá todo deformado, tá com a cara toda murcha e tá pipocando, não tá conseguindo falar. Tem alguma coisa errada com esse cara. Quase que eu falei, você já botou um implante desse do Neuralink, teu colega Elon Musk, vê a conexão aí que tá caindo, que ele dá umas... Qualquer hora que ele é confrontado, ele trava. Ele fica... ele tá com algum problema ali. Mas voltando, tá com algum probleminha. Voltando a falar da Rússia, o que estão falando desse mão morta, né, que é esse esquema da Rússia você sabe da mão morta? Então, explica aí. Se não me engano, dá uma olhada depois aí, mas é um esquema dela contra-atacar mesmo sendo atacada meio automaticamente. Eu acho que você estava falando, né? Automatizando. É o sistema de contra-ataque nuclear russo que eu estava vendo aqui, né? Que é chamado o russo do juízo final, chamada de mão morta. E o lance que a gente tá falando dos submarinos nucleares, né? Mas tudo você acha que é... Eu acho que eles precisam elevar o nível de tensão global. E para você elevar o nível de tensão, você tem que ter um bicho-papão. E para isso eles estão criando esse caos, essa briga, né? Porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ou fez uma missão de paz lá, né? Como é que eles falam, né? A primeira coisa que Biden fez foi retirar a Rússia do SWIFT. Para mim, o Putin já queria isso. Será? Ele não apenas se preparou, ele queria. Por quê? Ele se retirando do SWIFT, ele fica blindado contra todas as sanções americanas. Ele se desvinculando do dólar. Então, para ele é maravilhoso. Só que se o Putin monocraticamente chegasse para a Rússia e falar, eu agora nos retiro do SWIFT,
o rublo ia cair 30%. Iam culpar ele. Não ia ter mais McDonald's lá, nem Visa, nem Mastercard. E eu falar, pô, você destruiu a minha vida. Só que agora, o que acontece? Não foi ele que tirou a Rússia do SWIFT, foi o Biden. Então, ó, o pessoal, poxa, Putin, ó, ficamos numa situação ruim. Ele fala, não posso fazer nada. Eles tiraram a gente, foram eles, não fui eu. É mais ou menos essa ideia do Kim Jong-un. A gente aqui passa fome e come cachorro aí por causa dos americanos que botam um monte de sanção na nossa cabeça, não é por causa da má gestão dele, não. Né? E tem que ser tirânico o governo pra gente se proteger dessa situação de guerra que a gente tá contra os Estados Unidos. Então, quando a gente... fala aí. A mão morta é um dispositivo autônomo em que, se houver algum ataque nuclear lá na Rússia, é acionado em defesa. Isso vem da época da União Soviética. Sim. Então, é equivalente o que em hebraico chama de Beretat Shimshon, né? Que é a opção sanção. Opção sanção é a mesma coisa. Israel é o seguinte: se Israel sentir que vai ser aniquilado, automaticamente eles lançam bombas atômicas em todos os alvos. Não só no Oriente Médio. Ah, não? Londres, Washington, Los Angeles. Forçando todo mundo a não deixar isso acontecer. Vai cair na tua cabeça também, entendeu? Opção Sansão. Porque na história da Bíblia, Sansão, ele tava cego, já preso pelos filisteus. Aí o que ele faz? Ele pede força para Deus. E aí ele derruba o templo dos filisteus sobre ele mesmo. Ele morre, mas ele fala, morri, mas levei todo mundo mesmo. Exato. Se acabar comigo, você vai pro buraco comigo. O Rubens Homer. Vamos perguntas. Lá. A gente tem algumas perguntas aqui já separadas. O Sidney está perguntando se o Daniel Lopes ele acredita nas últimas profecias do profeta americano Brandon Biggs. Esse maluco, eu me identifico muito com ele. Assim, chamei de maluco, mas no sentido carioca, assim, desse cara, né? Não tô falando que ele é doido. Todo cara que faz profecia é meio doido, né? Então... Mas assim, eu me identifico muito com ele, porque muitas coisas que eu falo, ele meio que fala na mesma semana, ou fala junto. O atentado contra o Trump, ele falou primeiro do que eu. E ele falou que ia pegar na orelha. Mas eu não falei baseado nele. Esse Brandon Biggs, ele só apareceu pro mundo e depois todo mundo falou... Aí um gordinho careca americano falou que o Trump ia tomar um tiro no... Antes do evento acontecer, ninguém sabia quem ele era. Ele só apareceu depois disso. Ele falou que seria na orelha. Eu vi depois. Mas quem quiser ver eu falando antes... É só botar assim, Daniel Lopes, roteirista do Simpson. Bota isso no Google, você vai ver meu vídeo um mês antes eu falando, Trump vai sofrer um atentado, ele vai quase morrer. Eu não falei que ia ser um tiro na orelha, eu não sabia que tipo de atentado seria. Eu falei, ele vai sofrer um atentado, vai quase morrer, não vai morrer, vai dizer que não morreu por causa de um milagre, vai ser reeleito por causa disso. Eu falei antes. Então, muitas coisas que eu fui falando, teve uma semana que eu fiz uma série contando uma história do Elon Musk como ele sendo um Nephilim. Lendas que estavam... O cara chegou e falou, tive uma visão de que atrás do Musk tinha um Nephilim e ele era controlado por uma inteligência extra-humana, sei lá, que eu só consigo dizer que é um Nephilim. Então, assim, esse cara, ele já acertou muita coisa, não foi só o tiro na orelha do Trump. Ele falou que ia ter um atentado em Las Vegas de uma explosão de um carro. Um cara do exército americano explodiu um Tesla na frente do hotel do Trump lá em Las Vegas. Esse cara acerta muita coisa. Então, minha sugestão, a Bíblia fala, examinar todas as coisas e retém o que é bom. Eu sigo esse princípio. Fiquem de olho no que ele fala, porque tem uma chance aí de acontecer. Eu não sei exatamente o que ele falou, porque ele faz vídeo todo dia, e os vídeos têm cerca de 40 minutos, 1 hora de duração. É difícil acompanhar tudo todo dia, mas o que ele fala eu fico de olho. Tem coisa que ele fala que eu fico assim, ele é muito enviesado pró-Trump. Então, pra ele, Trump nunca vai errar. Sim. O Trump, depois tomou o tiro na orelha, ele se converteu de verdade, ele virou um cristão verdadeiro. Eu já tenho minhas dúvidas. Mas, assim, eu acho legal pra caramba o que ele faz. É meio difícil de explicar. A Tânia Queiroz está perguntando se as movimentações políticas do Trump podem derrubar o AM. Se sim, quais as consequências para o Brasil? AM e Alexandre de Moraes. Cara, podem derrubar, e a gente tem 2 linhas, né? A gente tem a linha de isso ser estancado ou a linha de isso ser continuado. Hoje a gente teve algumas declarações, né, do governo brasileiro falando que não vai se submeter às sanções americanas, que vai fazer uma declaração conjunta com os BRICS para peitar isso, que a soberania nacional é um valor inegociável,
Então a gente não sabe ainda se esse protocolo de destruição total dos Estados Unidos vai ser implementado ou não. Vai depender de como isso vai caminhar. Não envolve só a resposta dos bancos, mas envolve a resposta do governo brasileiro também. Então, quais poderiam ser as consequências para o Brasil? A gente já falou aqui, né? Um cenário de escassez pode acontecer de alimentos, um cenário de inflação muito alto. Alguns cenários apontam que se todas as sanções americanas nessa sequência de eventos ali, que chega até a exclusão do SWIFT, a gente pode ter em pouco tempo a paridade real-dólar indo para R$10 um dólar. Isso seria catastrófico para a economia brasileira, mas para quem comprou dólar antes ia se dar bem pra caramba, né? Ia meio que dobrar o seu patrimônio, então fica aí a dica para quem tá de olho. Porque eu falo que tem 3 tipos de atitudes. Uma atitude, o cara vê o problema, ele fala, lá vou eu me ferrar de novo. A segunda atitude, ele vê o problema e fala, cara, o que eu posso fazer para me proteger? A terceira atitude é, o que eu posso fazer para me proteger? O que eu posso fazer para ganhar dinheiro com esse problema? Porque os especialistas sempre falam, cara, nunca diga qual sua ideia é boa, diga qual problema ela resolve. Porque problema abre margem para solução. E quem tem a ideia de soluções para problemas, geralmente ganha muito dinheiro com isso, né? Então, época de volatilidade é época em que grandes fortunas somem, mas é época em que grandes fortunas também aparecem, para quem soube enxergar o cenário, né? O Rolo Viking. Como? Rolo Viking. Rolo? Ele tá mandando aqui, ó. O Brasil corre risco de tomar sanções piores do que as taxações de Trump? Então, só por essa investigação comercial, a gente pode tomar um monte de paulada aí. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. A investigação se iniciou, só que como tá tendo muita confusão, a galera esquece que isso tá rolando. Isso tá rodando. E se você for pesquisar como funcionam as investigações comerciais da seção 301, elas são as piores investigações, as mais severas e as mais difíceis de reverter. Então o negócio é mais uma coisa complicada que pode acontecer. Eu não tô de bobeira não, já tô ciscando e já tô me preparando. Quem tá na arca sabe o que a gente tá fazendo para se proteger. Gostou do jabá? Deu um Gostei, jabazinho. depois você vai falar mais sobre a... Se alguém tiver pergunta aí, manda, tá? Manda também, aí tem, tá valendo. Tem pergunta, vem até o microfone aqui. Não? Ó, levantou. O Baricelli sumiu aí, cadê? Cadê o Baricelli? Ah, tá ali. Ah, tá lá. Manda. O Zizi Topzera mandou aqui, ó. Como a manipulação das narrativas de Hollywood influencia a percepção que os brasileiros têm sobre sucesso, comportamento, padrões de beleza ou até mesmo política? Pô, 100%, né? Na verdade, mídia é isso, né? Mídia é o quê? Mídia vem da palavra medium, que é a mediação. Tá no meio, né? Inclusive tem a ver com a palavra medíocre também, tem que tomar cuidado, né? Porque já que tem o Homer aqui, né? E uma grande emissora, o telespectador é chamado de Homer, né? Não fala desse jeito, tá muito complexo, o Homer não vai entender. Pois é. Porque eles partem do princípio que eles estão falando com um adulto que tem um cérebro de uma criança de 12 anos. Então, mídia sempre vai envolver uma imbecilização, a não ser inteligência limitada, né? Claro. Onde a inteligência limitada é só o apresentador que vos fala, né? Tirando aqui. Mas, em geral, a mídia, ela traz informações medíocrizadas, né? Para que o cara com retardo mental, que na visão deles é o espectador, consiga entender. Então, aí você entra na moda, né? Você cria as modas. Se você pega a moda na matemática, é o número que mais aparece. Então, você vai criando recorrências, vai influenciando o comportamento, vai fazendo uma grande engenharia social, e aí a mídia, em vez de cumprir o seu papel, que é informar, né? E numa democracia saudável a mídia é fundamental, porque o cidadão só vai poder escolher o melhor representante dele se ele estiver munido da boa informação, mas na prática não é isso. Na prática é uma voz da elite para controlar as massas e impedir a revolução das massas e a guerra de todos contra todos, né? Então sempre vai ter esse tipo de influência aí. O Manuel Filho, ele tá perguntando se você já assistiu a série Ruptura e se ela Ruptura faz uma referência ao projeto Montauk. Mas você falou Ruptura é aquela série que o cara trabalha na parada e todo dia que ele sai, ele apaga. É Ruptura. Ele tem 2 vidas. Ruptura. Bom pra caramba, nossa. Você viu essa, né? Pô, você assistiu? Tá na segunda temporada. Eu não vi até o final, não. Cara, ela só vai melhorando. É bom? Vai por mim. Eu dei uma cansada, assim, no terceiro episódio, aí fui parando. Ela tem mais a ver com... Cara, quem que falou isso? Manuel? Manuel Filho. Eu ia falar que não, mas a resposta é sim, porque ele tocou num detalhe que é muito específico. Quem conhece por alto a história do Projeto Montauk, a história é o seguinte, por alto, depois eu vou no profundo.
Por alto é que eles tinham uma Montauk Chair, que é uma cadeira, o cara sentava nessa cadeira e fazia espionagem psíquica, utilizando uma antena gigante que tem até hoje lá na região de Montauk, que fica na ponta de Long Island, né? Será que tem foto? Tem Vê foto se lá. acha, cara. Se você acha lá é o Montauk, aí tem a Montauk a antena, que é o departamento de energia, né? O que é interessante é que você pensa, departamento de energia deve ser tipo assim, negócio de Enel, né? Mexer com... Não, pô, departamento de energia é a galera que organizou o projeto Manhattan, pô, bomba atômica. Pô. Porque o departamento de energia trata de energia atômica e trata de bomba atômica também. Claro. Então o Oppenheimer ele trabalhava pro DOE, que é o Department of Energy, e lá que tem a credencial Q, que é a credencial que envolve não apenas... Aqui é a mais... É uma das mais cascudas, né? Tá acima do presidente, não? Então, o presidente segundo... lá, ó, é esse lugar aí, tem lá até hoje. Nossa, cara. E mó cara de A gente... Stranger Things mesmo. Então, é Stranger Things, cara. A bíblia do Stranger Things, que é o projeto piloto, é Montauk. Eles mudaram o nome. Depois eles mudaram para Stranger Things. Se a galera que tá assistindo botar no Google assim, Stranger Things Bible, você não vai ver Stranger Things escrito na Bíblia, não. Você vai ver a Bíblia do Stranger Things. Vai achar e vê se acha. Cara, isso é muito legal porque você vê até as cenas do Amityville, do Poltergeist, do ET. As referências. As referências eles fizeram idênticos, assim. Tem cenas que são como se fosse o storyboard da série. Sei. Então, muito legal, né? Então, assim, por alto, a história do Projeto Montauk é que... eu esqueci o nome do cara que era o paranormal que fazia isso. Ele sentava numa cadeira chamada Montauk Chair e eles usavam essa antena para ele fazer espionagem. Só que aí, num dia que ele estava espionando um general russo, usando a telepatia, ele projetava a consciência dele pela antena. Que doideira. Ele encontrou como ele estava no plano espiritual, ou num plano astral, ele esbarrou com uma entidade espiritual. Que no mundo espiritual, ver é ser visto, né? Você tá vendo, alguém te viu também. Igual a floresta escura lá. Levantou a cabeça, o outro te viu. Acendiu uma lanterna. Já era. Ali, ó, o mané ali, ó. Então, essa entidade veio atrás do cara, e aí ele volta pro corpo e fala, pô, vi um monstro aqui. O bicho veio atrás dele, da dimensão do bicho pra ele. Ficou rondo. Ali, ó, a Bíblia do... Cara, se você puder passar algumas imagens... É porque é um PDF, né? Não sei se você consegue abrir um PDF e mostrar. Cara, as cenas... E eles explicam assim, em detalhes, a motivação da série, né? Os irmãos Duffer, né? Os Duffer Brothers. Eles explicam tudo direitinho. Assim, pra quem é nerd... Quem curte isso aí é o docinho do nerd, meu irmão. É o parquinho do nerd. Que o cara, você lê isso aí, você fala, cara... E foram recusados que legal, em vários lugares, né? Pô, com certeza. Olha lá, ó. Olha, que legal. Tem a antena, essa mesma antena, né? E ali em cima tem uma cena... Aquela de cena do ET, aquela do meio. E tem isso, o Will, ele tem a cabaninha, ele entra na cabaninha e tal, é igualzinho, cara, é muito... Isso aí devia ter sido publicado como tipo um livrinho pra galera comprar e ler, mas tá na internet, né, em PDF, pra quem quiser. Então, assim, esse Montauk Monster... Ele veio atrás do cara, do paranormal, que eu tô me martirizando aqui, ter esquecido o nome do cara. Esse monstro, ou esse espírito, né, que é uma sombra. Por que eu sei que é uma sombra? Tem foto. Assim? Tem foto do Montauk Monster. No livro Montauk Experience in Time tem. Então, a história do Projeto Montauk... está relacionado com um experimento de espionagem que eles faziam, entrando num plano espiritual para espionar os generais russos. Esbarraram com essa entidade, a entidade viu o cara voltou pro corpo, mas a entidade veio junto e ficou atormentando ali a região. A galera, o cara tava dormindo em casa, aparecia uma sombra dentro do quarto dele, atormentou todos os moradores daquela região. Essa é a história pop do Projeto Montauk, mas a história mais profunda, que aí tá no livro Montauk Experiments in Time, que tem um cavalo assim dourado na frente, que é do Peter Nichols e um cara, o outro eu esqueci, alguma coisa Moon. Se vocês conseguirem achar o livro, é legal pra caramba. Montauk Experiences in Time, ou Montauk Experiments, um negócio assim. A história é muito maneira, porque tem tudo a ver com ruptura e com esse do Ben Affleck lá, que você falou que apagava a memória. Pagamento. O cara disse que ele trabalhava numa empresa, e essa empresa, ele descobriu depois que tinha um setor que era sigiloso.
E quando ele trabalhava nesse setor, eles apagavam a memória dele. Ah, É a mesma história. filme, Você vai ver que eles plagiam essas paradas. Cara. É tudo plágio dessas paradas. Só que ele fazendo hipnose, ele descobriu isso e ele falou, cara, vou lá na empresa ver qual é. Ah lá, ele achou o livro ali. Vou lá na empresa. Aí sabe o que aconteceu? Ele lembrou, mais ou menos, olha lá, ó. Montauk Project Experience in Times. É do Preston Nichols e o Peter Moon. Cara, esse livro é... E eu já contei essa história. Eu fiquei apaixonado por esse livro. Eu até dei um curso sobre esse livro. Eu fiquei apaixonado porque o cara, que é o Preston Nichols, que é um cara loucaço, ele fala assim, olha, a história que eu vou contar nesse livro é tão surreal que eu não vou exigir de você acreditar. Se você não quiser acreditar, não tem problema, não fica ofendido, leia como ficção. Pra mim não faz diferença. Aí, pô, a melhor abertura de livro, você fala, agora que eu vou ler esse livro até o final, vou devorar o livro, né? Então, ele volta pra empresa já com essa informação e ele fala assim, cara, vou lá nessa porta onde tinha uma porta que ficava um guarda, não deixava ninguém entrar. E aí ele chega na porta, cara, ele vai passando pra ver se o guarda ia falar, o guarda não falou nada. Ou seja, o guarda já conhecia ele realmente trabalhava lá e ele não sabia que ele trabalhava nesse setor. E ele foi entrando, foi falando com todo mundo e viu que realmente tinha o experimento Montauk que estava acontecendo lá. E aí, o que aconteceu? Esse cara, ele começou a descobrir que o delegado de polícia, ele estava conversando com o delegado da polícia ali da cidade de Montauk e o cara estava investigando uma situação que era uma anomalia. Que... Tipo, terça e quinta, 6 da tarde, tinha uma incidência, um pico de incidência de crimes. E o cara não sabia por que era nesse dia, nesse horário. E nesse horário, né? Aí ele, que era um engenheiro que trabalhava nessa empresa, só que a empresa era uma fachada para o projeto Montauk, ele começou descobriu com uma antena que ele tinha lá, que tinha um sinal que começava a pulsar nesses dias, nesses horários. E esse sinal estava alterando o comportamento da galera da cidade. Que era quando... De rádio? Tipo um sinal de rádio, que era quando eles ligavam a Montauk Cherry e o maluco começava a fazer as espionagens. Gerava uma alteração total na galera. Ficava todo mundo irado. O cara metia o cacete na esposa, batia nos filhos. Saía irado no trânsito. Cara. E aí, o que ele fez? Ele botou antena, ele instalou a antena em cima do carro e foi procurando qual que era a origem do sinal. Aí ele foi com o carro dele rodando pela cidade. Tipo, tá mais forte, tá mais fraco. Ele chegou até aquela antena lá. E ele descobriu que, sem saber, ele trabalhava nessa parada também. Então ele começa a recuperar essas memórias perdidas. E aí, meu irmão? Cara, que coisa de filme. Por isso que a pergunta... Qual foi a pergunta do Manuel? Já até esqueci. Se Montauk Project tem a ver com a MK Ultra. Deixa eu até ver aqui, ó. Se... a série Ruptura. Faz referência ao projeto Montauk. Tem a ver, pô. Tem. Mas pra eu concluir isso, eu precisei voltar aqui no meu... Que o Sherlock Holmes chama de Palácio Mental. Tive que voltar no meu Palácio Mental lá nos primórdios do livro. Que o Peter Nichols, o Preston Nichols, ele fala isso, que ele trabalhava na parada e apagava a memória dele. Porra, o que loucura, acontece né? Na série. Na série. Na série no filme, O Pagamento, né? Já salvei aqui. Mas na série, as pessoas faziam isso de boa vontade porque tinha um trauma. Tipo, perdi minha mulher num acidente. Não consigo conviver com isso. Então eu vou passar parte do meu dia num lugar onde isso está pagando a minha vida. Deleta eu vou a ser memória. produtivo e vou conseguir dinheiro, porque eu não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. Sim. Aí quando volta, ele tem essa vida miserável, mas lá dentro da empresa ele é um pré-adolescente. É um escravo também, né? E também é totalmente inocente, né? Aquela cena inicial da mulher deitada na mesa é interessante pra caramba. Ela né? acordando. É o começo de ali, e ela começa a ficar meio rebelde, né? Ela não aceita. Eu vou dar 2 dicas só pra galera de filmes e obras que falam dessa memória. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que é do Charlie Kaufman, que pra mim é um dos meus diretores top. Partes da lembrança. E os filmes, apesar de o cara que é mais requintado, que não só gosta de filme cult, eu sou um cineasta, eu sou um cinéfilo. Deve ser John Malkovich? Não, esse não trabalha muito com memória, apesar de ser do Charlie Kaufman também, é um dos meus filmes prediletos, o Quero Ser John Malkovich. O filme Vingador do Futuro, que trata de implante de memórias falsas também. As duas versões. Total Recall, né? A segunda versão também, As duas. Que o cara implanta a memória de que ele foi pra Marte. Aí você vê que ele também estava sendo enganado. Ele fica sonhando com isso e aí vai recuperando, né? A Sharon Stone, que era a esposa dele, manipulava ele. No filme antigo, né?
Sharon Stone novinha também. É legal pra caramba a história. Manda aí, Homer. O Amaury de Freitas Amorim, ele tá perguntando se existe algum motivo de termos uma mulher na presidência novamente. Ou se seria só por conveniência da oposição, já que seu grande líder no momento estaria impossibilitado de concorrer. Eles estão perguntando isso porque isso aqui eu tô chutando, que em 2027 a gente vai ter de novo uma mulher na presidência. Eu me pauto nisso aí é uma coisa completamente esotérica, eu me pauto nisso no ritual que a Lady Gaga fez no show dela. Quando ela fez ali o papel da Mistress of Mayhem, que é a Senhora do Caos, mas depois, quando ela tira aquela roupa que ela tava com a bengala e tal, ela tá com uma roupa verde e amarela, com a faixa presidencial e uma gola sacerdotal. Então ali ela tá representando uma mulher religiosa governando o Brasil. E... grava isso daí, hein? Essa eu tô chutando. Ô, louco, Spoilers, hein? Tô chutando. Spoilers, hein? Você não gosta de spoiler, né? Já tem um spoiler aí com um tempo... Somebody. Vamos lá. O Correndo pra Cachorro, ele tá... Boa. Eu gosto daquele que é o bonito de longe. Bonito de longe. Bonito de longe é bom. Tem um cara que manda uma mensagem pra ele, é o bonito de longe. Altos nomes, Ele né? tá Cara? perguntando sobre a lei Magnitsky, que foi aplicada sobre os ministros do Supremo. Então, a gente já explicou, né, as consequências disso, se os bancos não aceitarem, né, uma sucessão de problemas. Então, acho que meio que já respondeu, né, o que pode acontecer, né? Manda. A Camila Duarte está perguntando, né, sobre o Trump negar a lida do documento de Project 2025. Se está sendo implementado algumas diretrizes. É uma estratégia ou manipulação? Repete aí, o Trump o quê? O Trump nega ter lido o documento do Project 2025, mas está implementando muitas das diretrizes. Isso seria estratégia ou manipulação? É manipulação, eu acho que ele tá ciente disso, né? Ele e o Putin, pra mim, estão trabalhando junto, um como vilão, o outro como mocinho. E é uma agenda, assim como a Agenda 2030, ou que tá tudo nesses livros aí, né? Tem um livro interessante também, a Agenda Soros, você vai ver a agenda do George Soros ali também sendo cumprida à risca, tudo que ele tem falado. A ideia de uma sociedade aberta, né, da Open Society e tal, vai muito na linha disso tudo. E aí você vê, né, o Trump e o Soros são arqui-inimigos. Será que se fosse assim, o Trump teria colocado como secretário do Tesouro Scott Bessent, que sempre foi o braço direito do George Soros? Pô, acho meio difícil. Outra coisa, o Elon Musk sempre falou mal do Fórum Econômico Mundial. Agora não é mais, mas ele nomeou, quando ele comprou o Twitter, quando ele transformou o Twitter em X, ele nomeou para ser a CEO a Linda Iacarino, que era do Fórum Econômico Mundial, pô. Fala mal e pega a mulher do fórum, pô. Pera aí, pô. O Ronin Rabugento. Ele perguntou se você viu o vídeo do canal Uncanny Expeditions da Área 51. Não. E se puder falar sobre o Bob Lazar. Bob Lazar. Então, Bob Lazar, cara, a história dele é interessantíssima. Eu vou falar rápido, senão ele vai ficar aqui até 3 da manhã. O Bob Lazar, ele... Eu vou começar de trás pra frente. Falaram que a história dele é mentira, que ele inventou tudo. Só que aí ele chegou, cara, pro jornalista, que é o jornalista que hoje trabalha com Jeremy Corbell, que é um jornalista sério pra caramba. Ele chegou, o jornalista falou, pô, estão falando que é mentira, porque você falou que estudou no MIT, não tem registro nenhum do seu no MIT. Você falou que trabalhou lá na S4, lá no Groom Lake, na área 51, não tem registro nenhum. Aí ele falou, cara, primeiro, eles apagaram meu registro da faculdade para descredibilizar a minha imagem, para calar, me silenciar, e os projetos que eu trabalhei é projeto sigiloso, pô, lógico que você não vai achar o registro. Aí o cara falou, mas você não foi pra área 51 porque você trabalhou na Stanford Research, não sei o quê? Aí ele falou, sim. Ele falou, mas não tem registro. Ele falou, vamos lá que eu vou te mostrar que eu conheço todo mundo. Ele chegou lá, cara, ele chegou na entrada da empresa, onde tinha um segurança armado, o segurança falou, e aí, Bob, beleza? Ele entrou e mostrou a empresa toda pro cara, os corredores e tal, e aí, galera, não sei o que, eu tô aí. E aí ele encontrou, cara, um documento de final de ano que falou, ó, quem concluiu esse projeto, todos os cientistas trabalharam, tava lá Bob Lazar, tem o nome dele, cara, apagaram a história do maluco. Mano. É muito louca a história. Ele naquela época, nos anos 80, ele falava que as aeronaves alienígenas, ele foi chamado... Ele falava da engenharia reversa ou não? Foi exatamente isso. Ele foi chamado para substituir um cara
num trabalho de engenharia reversa. Só que ele falou que era tão compartimentalizado que cada um sabia só um pedacinho, ninguém sozinho ia conseguir explicar tudo. Então ele foi chamado para tentar entender como é que um OVNI funcionava. E ele falou, cara, que o OVNI era assim, a cadeirinha era pequenininha, onde os alienígenas sentavam, não tinha controle, não tinha manche, não tinha nada. Parece que é uma parada em conexão neural, como boa parte das aeronaves hoje são. A maioria das pessoas não sabe. Mas não só as aeronaves de alta tecnologia. O piloto, ele faz uma conexão neural com a aeronave, porque ele pensando, ele opera ela muito mais rápido que com a mão, né? Por causa da sinapse neuromotora. E algumas aeronaves não tripuladas também são operadas com conexão neural da Terra para a aeronave. Tá? Isso a NASA já fazia muitos anos atrás com o chamado Robonauta. Se os caras pesquisarem Robonauts, você vai ver esse robô em que o cara quase que transferia a consciência pro robô e meio parecido com aquela proposta do Avatar. Sim. Avatar parecia um pouco isso. Então o Bob Lazar, ele foi chamado e ele falou, cara, até hoje eu não sei como é que essa aeronave funcionava. Principalmente porque ela parecia um organismo vivo. E é meio que isso mesmo que está sendo concluído hoje, que essas aeronaves ela tem como se fosse é sentiente, ela tem uma consciência, né? Que é uma tese, cara, que estava naquele filme Não Olhe, lembra? Que é o Nope. Sim. Né? Esse filme é interessante pra caramba. Sensacional esse filme. Porque lá o OVNI é um ser vivo que um até ser devora os outros. Né? mas... A ideia é essa, que a nave tem uma consciência, ela como se fosse uma espécie de ser vivo. Você vê que o Jordan Peele deu esse insight. Lembrando que Jordan Peele ganhou o prêmio de maior roteiro de todos os tempos lá com Corra, mas na verdade o Corra é um plágio total do Quero Ser John Malkovich, tem até a mesma atriz no filme, né? Então assim, era pra ter dado o prêmio pro Charlie Kaufman, que é o diretor, e o Spike Jonze, que é o roteirista, né? Você fala, pô, isso é sacanagem, né? Mas tudo bem, né? Os filmes do Jordan Peele, eu não posso nem falar mal, senão minha filha reclama comigo que todos são bons. Ela se amarra, né? O Nós, que é incrível também, né? A coisa mais legal foi meu pai vendo Nós. Ele não deve ter entendido. Na hora que chegou a família igual, né? Sei. Aí ele ficou olhando e falou, peraí, mas são eles mesmos isso? O que é isso? Entendeu nada. E aí, cara, o Bob Lazar... Só pra gente concluir, senão eu vou ficar falando muito que eu guardo desse assunto, ele disse que pra entrar lá na Área 51, ele colocava a mão num sistema, num leitor, que ele lia, não era impressão digital, ele lia a distância entre os ossos da mão. Cara. A assinatura da mão era isso. Sim. Descobriram recentemente que tinha um aparelho desse nos anos 80. Mano. Ele falou que a aeronave ela tinha 3 bobinas eletromagnéticas e um reator nuclear no meio que utilizava um combustível nuclear chamado elemento 115. Esse elemento 115 não existia nos anos 80, ele foi descoberto nos anos 90 e recebeu o nome de Moscóvio. O cara falou uma parada 10 anos antes, que todo mundo riu da cara dele. Então, assim, a história dele parece lorota, mas tem muita coisa que bate de um jeito impressionante. Pô. Vou parar aí, senão vai ficar a vida inteira nessa... Vamos para a última. A Carol Bora. Borges. Escolha com sabedoria. A Carol Borges está perguntando sobre a votação de impeachment que está rolando. O que você poderia dizer? Só vai acontecer se os Estados Unidos quiserem. Se eles não quiserem, não vai acontecer, não. Vou falar só isso. Vocês, última chamada, hein? Ninguém vai fazer uma pergunta? Ô, Sério Luigi, mesmo? fala aí, ó. Ô, Luigi. Pergunta nem que seja a minha idade. Vem aqui, por favor. Ou do Vilela também, que até hoje tô querendo saber a idade Não, dele. eu falo aqui. Não, vocês falaram tanto. Vem cá. Pergunta. Já acabou, né? Vem cá. Vem aqui na câmera que o pessoal te Já vê concluiu aqui, tudo, já, né? ó. Vem Pô? aqui, olha. Concluíram tudo. Ó a cabeça, a cabeça. Temos uma visita aqui, abaixa mais aqui, ó. Tá no formal também, tem que pegar esse segredo aí, né? Não, mas vocês falaram tudo. Eu tô aqui só, não Vai tem falar mais o quê, perguntar, né, pô? já falaram tudo. Sem pergunta, então? Sem perguntas. Vambora. Foi sensacional. Valeu, Luiz. Valeu. Obrigado a força aí, valeu. Valeu, Luiz. Valeu. Falou, prazer vocês. estar contigo aqui. Prazer, então, obrigado. Agora é a hora, então, de redes sociais. Fala da Arca, que eu estou lá. Com certeza, Tem uma galera. uma honra, né? Posso emprestar pra ele, pro Homer? O Homer tá querendo saber mais aí. Opa! Tá Vamos, curioso, bicho. gosta Eu gosto, do hein? Paranauê, né? Teoria de Como que é o esquema da conspiração. Arca? Então, a Arca, eu faço live todo dia de segunda a sexta lá no meu canal. Então, Meio-dia, né? meio-dia, em ponto. Cara, e você não falha, hein, meu? Eu costumo, não falho, cara. Mesmo você, quando tá viajando, tô vendo lá. Chuva ou faça sol, meu Tava irmão. lá, e semana passada.